Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, Carlos Andrade falando. É, Nem tudo está perdido nesse país, embora não pareça. Hoje queria comentar uma ação da Justiça que me parece interessante da gente tomar conhecimento. Ontem eu tinha conversado com vocês sobre um inquérito do Ministério Público Federal que já tinha se transformado em ação civil em relação à nomeação daquela moça que aparentemente não tem condições técnicas de assumir uma responsabilidade no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui do Rio, como coordenadora técnica. E hoje nós tivemos a satisfação de saber que uma juíza aqui do Rio impediu, não é? Julgou a ação do Ministério Público também, uma ação civil pública, impedindo aquela audiência pública virtual que eu tinha comentado com vocês sobre o Autódromo Internacional do Rio de Janeiro. Já tem até esse nome, Internacional do Rio de Janeiro. Uma parceria público-privada entre o município do Rio e a sociedade empresária Rio Motopark Holding S.A. Eu tinha mostrado para vocês, inclusive, aquele site que eu entrei, que tinha uma baratinha, como se dizia antigamente, uma baratinha de corrida, e nada mais do que isso. E, então, a ausência completa de informações sobre essa questão. E a juíza considerou isso, considerou também que alega que se trata de um empreendimento complexo, isso quem alega, no caso, é a ação civil, né, do Ministério, e gerador de significativo impacto ambiental, alvo de críticas dos diversos setores, não sendo obra urgente, e que sua realização remota da audiência pública não permitiria um amplo acesso à informação. Isso eu acho importante frisar, porque demonstra que, nesse processo de audiência pública, normalmente, né, de licenciamentos ambientais que precisam acontecer, audiências públicas, é, esse, esse formato remoto, de fato, complica a participação popular. E popular, quem for, né? Quer dizer, complica a participação, ponto. Notadamente que não possuem acesso eletrônico. Ela considera que há discriminações para o público em um momento que a sociedade civil se encontra com a capacidade de articulação e mobilização prejudicada. Sustenta que as ferramentas de comunicação virtual em processos administrativos estão em fase de teste, lado de quem for, né? Com frequentes dificuldades e que não há informação sobre qual plataforma utilizada ou sobre recursos que possibilitem participação inclusiva, não sendo nem mesmo possível acessar no site dos réus, aquele que eu mostrei, o da Baratinha, os autos dos procedimentos de licenciamento ambiental de forma integral. Mas o que eu achei mais interessante, que isso tudo a gente já tinha legado aqui também, primeiro foi uma coisa muito rápida, né? Quer dizer, entre aquele anúncio que sai no jornal da audiência pública e o dia de ontem, provavelmente quando sai essa liminar, foi uma coisa relativamente rápida, acho que talvez não tenha uma semana, né? O que nos dá ânimo de eventualmente entrar com uma ação efetiva contra o PL 174, projeto de lei 174, que é aquele do mais-valia, mais-valerá, e que vai alterar completamente a legislação urbanística da nossa cidade. Acho que isso é importante da gente, enfim, tomar como incentivo de utilizarmos essas armas que existem no Ministério Público, juízes, enfim, toda essa possibilidade. Mas o que me chama mais atenção também é que a juíza, no caso é uma mulher, ela nos diz o seguinte: no que pese o objetivo da audiência pública por meio eletrônico ser o estudo de impacto ambiental, tal fato gerará despesa que no momento apresenta-se desnecessária. Isso é uma leitura dela, né? Principalmente para o fim a que se destina, que é a construção de espaço esportivo que não beneficiará a população em suas necessidades prioritárias.
o Estado não tem conseguido sequer comprar os medicamentos objeto de sentença transitada em julgado e, no caso de sequestro de verba, não conta na conta indicada pelo próprio ente estadual para essa finalidade, que deve ser a Secretaria de Saúde, as ordens judiciais têm retornado negativos. Assim, estando precária a situação financeira do ente estadual, pelo menos é o que consta em processos em curso nesse juízo, alegando, inclusive, que todas as verbas estão sendo destinadas para a saúde. Não se justifica, nesse momento de pandemia, agilizar qualquer procedimento referente a projeto desprovido de essencialidade. Ou seja, ela considera que o simples recurso gasto na realização de uma audiência pública por meio eletrônico já seria uma despesa desnecessária em face da pandemia. Aí eu me pergunto o que é uma ação policial que tem ido continuamente às favelas, a propósito de que não me faço a menor ideia, porque não há de ser em meio à pandemia você vai desmobilizar o crime organizado nesse Estado, não é que tem, inclusive, feito vítimas inocentes mais até do que além, né, de todas, mais não, mas além de todas que a pandemia tem feito, né? Então isso também seria extremamente desnecessário sob qualquer ponto de vista. É criminoso e ainda por cima, pelo que nós estamos vendo, é absurdo do ponto de vista disso que está acontecendo durante a pandemia. Seria absurdo em qualquer situação, mas muito mais agora, nesse momento. E aí, já que falamos disso, eu volto aqui ao nosso. Agora sim, eu vou compartilhar com vocês o nosso bom e velho Data Rio, que, por falar em mortes, continua omitindo os óbitos, não é? E com aquela frase, talvez a frase tenha aumentado um pouco, eu não aumentei, mas hoje está cabendo em 2 linhas, mas continua não acontecendo aqui. E se a gente for, em seguida, ao painel do Estado, que é aquele que está trazendo efetivamente os óbitos direitinho, nós vamos ver que aumentaram para 2.249 e que ontem eram 2.135, ou seja, houve mais 124 mortos em um dia, né? Só para a gente ter uma ideia, aquele maior tragédia ambiental que aconteceu nesse país, alguns anos atrás, foi na região serrana, aquela chuva horrorosa e tal, mataram cerca de 1.000 pessoas. Isso foi considerado a maior tragédia ambiental da história do país. Recente, né? Acho que eles começaram a contar esse tipo de coisa. Já estamos só no estado do Rio de Janeiro com 2.200, e vocês viram quantos mortos. É o dobro, né? Por outro lado, prefeito, de ontem para hoje já não foram 9%. Olha que maravilha, só foi um aumento de 5%. Veja que maravilha, não é? Claro que eu estou sendo irônico, sarcástico, mordaz e tudo mais que se possa dizer, porque isso ainda é um descalabro. Só pensem nos 5% de aumento diário, por exemplo, nos juros do cheque especial, o que seria isso na sua vida. Então, 5% ao dia, 9% ao dia, 10%. Não interessa quantos por cento, não pode estar morrendo de gente dessa maneira, né? No estado do Rio, já somos 2.249 óbitos e que o site da prefeitura continua omitindo. Bom, eu encerro aqui porque eu passei dos meus 8 minutos hoje, mas eu acho que a gente está passando por um perrengue que também nunca passamos, né? Então, por quê? Porque temos um malucão em Brasília mandando a gente sair na rua para trabalhar, para engrandecer quem sempre ganhou dinheiro. Temos um que continua acertando a cabecinha e um terceiro que, pelo visto, não faz nada, ainda por cima omite as informações. Eu fico por aqui com alegria na minha cabeça e Marielle ali do outro lado, lembrando a gente que temos responsabilidades e que vamos, então, confiar ainda na justiça, pelo menos nesses juízes que não largam a toga e continuam julgando
em prol da população. Valeu, gente, obrigado e até amanhã.